Seja bem-vindo à segunda parte deste acerto de contas. Continuamos a falar do papel comercial do GES e também das responsabilidades. Tiago, e na primeira parte falávamos, e de resto o José Santos Teixeira terminava essa primeira parte a lançar também aqui um desafio, se no caso e falávamos dos investidores de retalho ou não institucionais, mas também houve em todo este processo investidores institucionais, ou dos quais a face mais visível é a da PT. Claro. A questão que se coloca é, não sabiam, também não conheceriam na íntegra o formato deste papel comercial? Eu acho que há um pressuposto base que nós temos que ter na nossa cabeça quando olhamos para este assunto, que é ninguém em Portugal achava que o BES ia cair. Ninguém achava. Mesmo aqueles que sabiam dos problemas, e eram poucas as pessoas que sabiam a total extensão dos problemas, não acreditavam que o BES fosse cair, seja por uma questão de apoio político, seja pela sua dimensão, seja pelas ramificações até empresariais, porque o GES tem uma presença em inúmeros setores da nossa economia, uma presença muito importante. Nunca ninguém pensou que isto pudesse correr tão mal como correu. Este é o pressuposto base, porque nós agora que sabemos o fim do jogo, o resultado, podemos dizer que devia ter metido aquele a jogar ou outro, não é? Ninguém estava à espera. E o que acontece é, o caso da PT não foi o único, por exemplo. Agora há aqui esta polémica da Goldman Sachs, do empréstimo que terá feito, e a Goldman diz que não foi a Goldman que fez, só montou a operação. A verdade é esta, temos entidades financeiras, internacionais, reputadíssimas, que 15 dias ou um mês do BES ir ao charco, meteram lá 700 milhões. Portanto, mesmo estes magos da finança, que sabem tudo, que nós não sabemos e gostávamos de saber o que eles sabem, meteram lá este dinheiro e depois queimaram-se. Portanto, este é o pressuposto base. No caso da PT, por exemplo, eu acho que a PT não queria sequer, não sabia, porque não queria saber, no sentido em que não era importante saber o dinheiro estava investido em quê. Papel comercial do Rio Forte está bem. Entramos naquela relação de confiança. Aqui não necessariamente com o gestor de conta, mas a outro nível. Sim, mas é aquela questão, é uma relação de muitos anos, de um acionista que, apesar de ter 10%, era um acionista absolutamente dominante da PT, inclusivamente sendo esse acionista, arrastava atrás de si uma série de outros acionistas, que funcionava como um bloco. Tem um acionista de tal forma dominante e uma relação tão longa que esta relação da PT, que gerava cash flows, financiar o BES e o Grupo Espírito Santo, tem décadas. Tem décadas. E o problema é esse. Simplesmente, agora nós falamos disso porque agora deu asneira. Porque o dinheiro, já houve mais dinheiro do que aquele que se perdeu, mais dinheiro metido pela PT, muito mais, uma exposição muito maior do que esta. Acontece que agora deu asneira. Acho que a PT e os engenheiros Zé Albava e o Rico Granadeiro não quiseram sequer saber qual era o produto, porque uns já tinham financiado o BES de outras formas anteriormente. Umas vezes era por aqui, outras vezes era por ali, porque nunca acreditaram e foram imprudentes e destruíram o valor fiduciário, a confiança que os acionistas necessariamente tinham neles, porque, lá está, não quiseram saber. Eles, o CFO, que necessariamente tem que saber o que é feito com a caixa da empresa, mas eu acredito que eles não quiseram sequer saber se é papel comercial, se é um empréstimo, não era relevante. Agora, é relevante agora porque isso juridicamente cria inúmeros problemas, e a PT tem esse problema. Quanto à questão do gestor de conta, hoje em dia, o gestor de conta substituiu, sobretudo no interior, é quase a figura do padre. As pessoas antigamente contavam a vida toda ao padre, naturalmente. Agora o gestor de conta é quem sabe da vida de toda a gente. Sabe de tudo. Se comprou um carro, se foi de férias, se tem seguro, se não tem seguro. Sabe tudo. Quanto é que deve no empréstimo à habitação, se quer comprar outra casa, se vai de férias. Sabe tudo. E há uma relação de confiança. E há um princípio básico que nós ainda não aprendemos e eu temo que não vamos aprender tão cedo, que é: não se compra, não se subscreve o que não se entende. Isto é tão simples quanto isto. Não se compra, não se subscreve o que não se entende. E depois é perceber aquilo que o professor estava a dizer, com toda a razão, que é um banco universal. É um banco, basicamente, presta todos os serviços do espectro. Um banco que está a vender, por exemplo, ao balcão do BCP, por exemplo, se o meu gestor de conta me diz assim: você tem aqui este dinheiro em depósitos, mas isto não rende muito, tenho aqui uma coisa melhor, e me vai propor dívida do BCP, eu tenho necessariamente que desconfiar. Porque ele tem um óbvio conflito de interesses. Não é? E depois eu penso assim: se este senhor me está a dizer que o melhor não é ter depósitos, mas é ter dívida, será coincidência o facto da dívida do BCP ser a melhor de todas? É por isso que ele me está a propor? Não, ele está-me a propor aquela porque está pressionado de cima e tem objetivos comerciais de a vender. E as pessoas têm que ter consciência disto. E eu concordo inteiramente com esta questão
da relação pessoal e da confiança. Isto é assim. Agora, as pessoas também têm que chegar a um ponto e perceber, há ali umas campainhas que têm que tocar, porque há um conflito de interesses evidente. E este é o maior caso de todos, porque neste caso há conflito de interesses entre tudo, entre o banco, os GES, as empresas, tudo. José Santos Teixeira, há pouco falava, e sei que vai certamente querer acrescentar aqui alguma coisa, então força que eu já lhe faço a pergunta. Queria dizer só uma coisinha sobre a PT. Os administradores da PT faziam parte da família Espírito Santo. Não digo legalmente, mas frequentavam a família, eram amigos da família e, portanto, essa relação de muitos anos. Agora, isso não impede que qualquer administrador de qualquer empresa é, digamos, responsável perante os credores, perante os acionistas, perante os empregados, perante os clientes, do que faz aos dinheiros da sua empresa. E, sinceramente, investir 80% da tesouraria da PT num só produto financeiro ou num só, digamos, devedor, que toda a gente sabia que poderia ter alguns riscos, mesmo que houvesse a garantia do Espírito Santo, é um erro crasso de gestão. Grosseiro, sim. E um indivíduo que foi eleito o melhor gestor europeu de telecomunicações e de Portugal, não sei o quê, efetivamente cometeu uma gestão que se pode classificar de danosa. E, portanto, também tem que entrar nas contas que os acionistas da PT provavelmente querem fazer com os seus administradores dessa altura. Muito bem, há pouco falava da questão do pagamento ou não do papel comercial, precisamente para não criar aqui uma má imagem em torno do novo banco, mas não fica melindrada, pelo menos, esta imagem junto das instituições? E quando falamos do novo banco, se calhar quem olha, e imaginemos um investidor internacional, olha para os bancos portugueses e se calhar fica com o pé atrás, ou não? Mas melindrados já estamos todos. Eu, nesta altura, sinceramente, estava a pensar, este ano de 2014, ir à França para tentar desenvolver a nossa atividade em França, país que eu conheço bem, onde conheço pessoas, e não tenho coragem. Quer dizer, não tenho coragem porque sou um gestor financeiro português e eu perdi credibilidade a nível nacional, inclusivamente, porque as pessoas agora desconfiam de toda a gente, e perdi, sobretudo, a nível internacional. Portanto, nós, efetivamente, aquilo que foi feito de bom, e peço desculpa da propaganda política, mas eu já me permito fazer propaganda política não sendo de nenhum partido, aquilo que foi feito de bom ao nível do governo português de recuperar uma certa credibilidade para Portugal, foi contrariado totalmente e foi destruído pela banca portuguesa nos últimos anos, onde os casos sucederam uns aos outros. E, portanto, todos os gestores financeiros portugueses têm, nesta altura, uma credibilidade diminuída e atingida de uma maneira importante ao nível internacional. Garanto-lhe que eu tenho uma certa, não digo vergonha, mas uma certa dificuldade em me apresentar como gestor financeiro português, embora nunca tenha praticado os atos que estão em causa, mas efetivamente toda essa credibilidade foi atingida. E de facto as pessoas têm muita dificuldade em distinguir o trigo do joio. Eu, na minha atividade mesmo em Portugal, sinto-me bastante prejudicado pela atuação destas entidades todas, porque depois não há forma de distinguir. Eu também sou controlado pela CMVM e pelo Banco de Portugal, mas por trás não estarei a fazer todo um conjunto de erros e a tomar decisões prejudiciais para os clientes. A única maneira de verificar isso é através das rentabilidades que se obtêm nos diferentes produtos. Aí não tenho problemas. Muito bem. Fernando Antas da Cunha, olhando para esta questão mais legal, e já aqui falamos também, e eu citei este e-mail, mas também o próprio banco, o próprio site do novo banco, até o dia 15 de janeiro deste ano, tinha mais ou menos isto, eu não pus aqui a citação ipsis verbis, mas dizia que o papel comercial emitido pela ESI e Rio Forte transitam para o novo banco e este mantém a intenção de assegurar o reembolso na maturidade. Quanto a isto não me parece... Estamos a falar de intenções, mas mesmo assim parecem-me claras. E depois da entrada de estoque da Cunha, acabou por ser retirado esse texto do site e acabou por cair por terra essa mesma intenção. Também aqui há base legal para se... Ou trocando por miúdos, mudaram-se as regras a meio do jogo? Não, que se mudaram as regras, isso não há dúvida nenhuma. Tanto que se mudaram que ninguém sabe exatamente quais é que são, não é? Portanto, já mudaram várias várias vezes e as pessoas não sabem. Isso é um bocadinho como as nossas leis.
Do ponto de vista processual, eu diria que qualquer elemento de prova para sustentar os factos alegados, uma ação judicial, é toda ela constituída por uma causa de pedir e por um pedido. Não é? A causa de pedir é o que é que nos leva ao tribunal, qual é a história que está por trás, e nós pedimos que o tribunal condene, declare um determinado tipo de situação jurídica nova. E parece-me que haver uma entidade, que foi uma entidade que nasceu de novo, não se sabe se legítima ou ilegitimamente, que é o novo banco, a ter numa forma da sua comunicação institucional, a dizer que é responsável ou que assegura o pagamento de uma determinada obrigação passada, isso claramente é vinculístico para essa entidade. Pelo menos eu, enquanto advogado, assim o entendo. E não é o facto de mudar qualquer administrador ou uma qualquer administração que isso pode tão somente ser retirado, porque o que se vai passar é que os clientes vão utilizar esse meio de prova, que foi um meio de prova que foi colocado pelo próprio novo banco, não por nenhum dos investidores ou dos clientes, e dizer o que é que mudou, e eu não fiz nada no entretanto, eu não me preocupei porque, entre outros, tinha esta garantia da vossa própria instituição. Portanto, do ponto de vista jurídico, naturalmente é uma coisa que pode ser utilizada e é uma prova que eu diria que é forte. Pode dizer-se, e não sei se há muitos processos do género para servirem de apoio ou de base, mas é normal uma situação destas acontecer? Não necessariamente esta falência, o processo de transição, mas a própria resolução, mas depois uma instituição, e neste caso financeira, colocar no seu site um texto que me parece bastante claro e depois retirá-lo e não explicar. Vou dizer uma coisa, não é a minha área de especialidade o direito bancário e financeiro, mas eu tive um caso ao longo dos últimos anos que foi absolutamente paradigmático disso e que tinha que ver com um cliente que se sentia lesado de um determinado investimento que tinha feito e que tinha perdido muito dinheiro e que pôs o banco em Portugal, o banco em tribunal. E aquilo que se foi discutir é que se era uma questão de iliteracia ou se realmente aquele investidor não qualificado teria ou não que ter noção do produto que assinou e que realmente subscreveu. E aquilo que vai ser dado como provado no tribunal é que ninguém conseguia perceber aquelas fórmulas. Nem os juízes, nem os próprios advogados, porque hoje em dia as fórmulas financeiras, as fórmulas que são feitas dos produtos financeiros que são vendidos nos bancos, são feitos muitas vezes, vamos espantar com isto, por físicos, por químicos, por matemáticos. E por isso, se são fórmulas com uma série de premissas que ninguém, na sua formação, aquilo que juridicamente se chama o homem médio, tem qualquer possibilidade de entender. É impossível. E por isso, como é que se nós não entendemos o homem médio, quem nos vendeu também não entende? E quer dizer que aquele produto financeiro que nos foi vendido terá que nos ter sido vendido também com erros. E por isso, quando alguém que eu tenho uma pessoa com um prospecto à frente a dizer, olha, isto funciona desta maneira, dá estas rentabilidades, eu digo, ok, pronto, está. Acredito que sim. Está a seguir com o dedo e eu, muito bem, assino no fim. Portanto, quer dizer, se não, então temos aqui aquilo que se chama uma má-fé contratual, um abuso de direito, e que isso também a lei configura como passível de ser claramente discutido e, de alguma forma, protegido no tribunal. Por isso, parece-me que realmente aquilo são pessoas fantásticas, idiotas no bom e no mau sentido da palavra, mas que realmente são produtos que têm são tão complexos que se tornam muito difíceis de deslindar aos olhos de uma pessoa normal. A própria pessoa que os vende, a pessoa que está ao balcão, não sabe. Se lhe disserem chegar e disserem, vamos lá explicar, eu vou explicar, não sabe porque não é possível. Aliás, a CMVM apresentou um estudo aqui há talvez 2 anos sobre os produtos financeiros complexos, que são aqueles basicamente que estão indexados a 47 coisas diferentes. Produtos estruturados. Produtos estruturados, que é ganha X neste produto, se a obrigação Y valorizar mais que não sei, desde que o petróleo no mercado de Londres não, exceptuando uma coisa não só impossível de perceber, mas a CMVM fez um estudo que foi, sentou-se lá um desses cientistas loucos, que ficou fechado numa cave da CMVM a fazer contas, a olhar para as fórmulas e a fazer efetivamente as contas, dizer, vamos lá ver isto tudo. E chegou à conclusão que a maior parte deles nunca podiam dar certo, nunca podiam dar retorno ao investidor que justificasse aquela tomada de risco, porque iam valer menos, em média, alguns não era em média, não era possível dar mais do que um depósito normal. E estavam a ser vendidos como uma coisa extraordinária, um produto que ia alavancar. Não, por simplesmente não era possível
por aquelas fórmulas todas chegávamos ao fim, não era possível dar ao cliente mais dinheiro do que um real de depósito. Está tudo dito. Mas o Tiago Freire já deu a solução para isso, é não comprar aquilo que não se conhece. Eu devo dizer que deixei de comprar produtos estruturados há uns 10, 11 anos, quando efetivamente houve um jovem que me disse que ia deixar de trabalhar, salvo erro, no Barclays, ia para Londres para ser estruturador. O estruturador é o indivíduo que cria os produtos estruturados. E começa logo por um aspecto muito grave, é que quem faz esses produtos tem uma informação total e complexa e uma formação matemática do cálculo de probabilidades que, quando cria o produto, as probabilidades são para o banco que o emite e não são para o cliente que o compra. E, portanto, eu a partir daí percebi que aquilo era uma aldrabice, era uma maneira de cobrar comissões, quer dizer, aos clientes e, portanto, nunca mais meti um produto estruturado nas minhas carteiras, o que tinha feito anteriormente. Porque alguns produtos estruturados, ao princípio, eram relativamente simples. Quer dizer, não tinha duas, três variáveis. Uma daquelas que a gente uma que era percebe. O índice, não sei o quê. Pronto, neste caso que eu estou a falar era uma fórmula matemática de uma página A4. Sim, é uma equação. A equação era uma folha A4, de seguidas. Uma coisa que é completamente Ninguém chega lá. Havia uma formação na Faculdade de Paris Dauphine especial para essas pessoas, que tinham essencialmente uma formação matemática. E, portanto, qualquer indivíduo não tem formação matemática para ir julgar, nem os investidores profissionais. Sim, claro. Quer dizer, não temos essa formação. Portanto, só há uma coisa a fazer, não compra. Não mete nas carteiras. Acabou. Devia haver regulação, já há para esse tipo de investimentos estruturados, mas devia haver outro tipo de... Olha, sabe qual de acompanhamento mais agressivo. Sabe qual é a solução para isso? É muito simples. Quem quer assumir riscos, assume um risco muito simples de assumir. A população mundial vai aumentar 3 mil milhões de pessoas. Para aumentar 3 mil milhões de pessoas, vai haver pelo menos 10 mil ou 15 mil milhões de bebés. Comprem ações da Nestlé, estão garantidos. E como as chinesas efetivamente vão continuar a maquilhar-se, comprem a L'Oréal, que também é um excelente produto que tem um futuro assegurado. Quer dizer, isto não é... A minha fórmula de gerir ativos é KISS. Keep it stupidly simple. Não vale a pena complicar. Agora, como as pessoas querem garantido, que hoje significa zero, porque nesta altura, posso lhe dizer, as companhias de seguros francesas que dão rendimentos garantidos pararam de vender seguros de rendimento garantido. E garantido é que este programa chegou ao fim. José Santos Teixeira, Fernando Antas da Cunha e Tiago Freire, muito obrigado aos três pela análise ao longo destes 45 minutos. Já sabe, o Acerto de Contas regressa dentro de 8 dias.